Isso aconteceu durante uma viagem de carro que eu estava fazendo de volta após visitar minha família nas férias. Normalmente, não costumo dirigir por mais de algumas horas, pois prefiro voar. No entanto, este ano, as passagens para onde eu estava indo estavam muito mais caras por algum motivo. Teria custado mais de $1.000 para um voo de ida e volta que cobriria apenas alguns estados vizinhos. Eu tinha planejado tudo para chegar em casa alguns dias antes de voltar ao trabalho, mas uma tempestade de neve chegou no dia em que eu planejava partir. Então, tive que ficar 2 dias extras antes de finalmente começar a viagem de carro. As estradas estavam vazias, já que havia passado o período de agitação das festas, e a maior parte do percurso era fora do caminho das grandes cidades. A parte mais difícil era sempre se manter acordado e combater o tédio. As primeiras 8 horas se passaram sem problemas. Eu estava cansado, mas a neve na estrada me mantinha alerta. Eram cerca de 10 horas, e eu tinha reservado um hotel em uma pequena cidade apenas 2 horas à frente. No entanto, enquanto dirigia, uma luz pequena apareceu no meu retrovisor. Eram os faróis de alguém que vinha atrás de mim. A primeira pessoa que eu via na estrada em mais de 1 hora. Os faróis cresciam rapidamente, indicando que a pessoa estava se aproximando muito rápido. Logo pude ver que era, na verdade, uma grande van. A estrada era de apenas uma pista, então não consegui sair do caminho deles, mas imaginei que eles contornariam meu carro, dada a velocidade com que estavam indo. No entanto, quando alcançaram a traseira do meu carro, eles igualaram minha velocidade e ficaram atrás de mim. Após alguns segundos, percebi que não estavam tentando ultrapassar, e dirigimos assim por quase 10 minutos. Foi um pouco perturbador, já que éramos os únicos na estrada e, no entanto, essa enorme van seguia logo atrás de mim. Não era uma distância normal de acompanhamento. Eles estavam tão perto que eu não conseguia ver a frente do veículo ou a placa traseira no meu espelho. Pode ser que eu tenha ficado nervoso rapidamente, mas uma saída para um posto de gasolina apareceu e optei por sair, esperando que eles continuassem na estrada e que eu pudesse colocar alguma distância entre nós. No entanto, ao virar e descer a rampa de saída, eles continuaram logo atrás de mim. Estacionei em um dos postos de gasolina e a van estacionou atrás de mim na bomba. Nesse ponto, eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Parte de mim pensou que algo ruim estava prestes a acontecer, mas outra parte pensou que eu estava exagerando. Eu sabia que este era o único posto de gasolina nos últimos 30 minutos, então não era tão improvável que eles também precisassem de gasolina antes de seguir viagem. Desliguei o carro e olhei ao redor da loja. Parte do posto de gasolina estava com as luzes apagadas e uma placa de fechado pendia na porta. Olhei para os lados e só via a escuridão vazia, sem casas, sem prédios, apenas um campo coberto de neve com uma única estrada passando por ele. Olhei no espelho e um homem agora estava do lado de fora da van abastecendo. Então saí do carro e comecei a fazer o mesmo. Enquanto os números no medidor de gasolina subiam lentamente, o homem rapidamente colocou a bomba de volta e fechou a tampa do tanque. Olhei para ele, vendo-o caminhar para a parte de trás da van. Foi nesse momento, talvez por um pressentimento ou apenas um instinto, que me disse para sair dali. Tirei a bomba do meu carro e nem mesmo 1 segundo depois, 3 homens estavam correndo em minha direção, vindo de trás da van. Deixei a bomba no chão e entrei rapidamente no meu carro, trancando as portas no momento em que um deles agarrou a maçaneta e tentou abri-la. Eu estava tremendo e me movendo o mais rápido possível para ligar o carro, enquanto os 3 tentavam cada porta, mas imediatamente correram de volta para a van antes mesmo de eu ter a chance de partir. Quando finalmente saí dali, os vi se afastando na direção oposta de onde viemos. Informei a polícia sobre o ocorrido, mas nunca recebi uma ligação com atualizações. Parece óbvio que eles estavam tentando sequestrar pessoas sob a cobertura da noite em uma estrada vasta e pouco povoada. O que é aterrorizante é o quão confiante, e para usar uma palavra melhor, profissional, era toda a operação. Parecia que assim que perceberam que eu estava seguramente dentro do meu carro e que não seria fácil, fugiram do local sem nem precisar se comunicar entre si. Parecia que já haviam feito isso muitas vezes antes. O que teria acontecido se eles tivessem me pego, eu não sei, mas peço a todos que aprendam com meus erros.
pois você pode não ser tão sortudo quanto eu fui. Em 2019, eu fazia entregas para uma pizzaria perto da minha escola. Trabalhava a maioria dos dias depois das aulas para conseguir pagar pelo meu carro e aluguel. Não era um trabalho excelente em nenhum aspecto, mas era o suficiente para me sustentar na faculdade sem ficar completamente quebrado. Esta noite não foi diferente das outras no começo. Eu registrei o ponto às 6 horas e entreguei pizzas por 3 horas seguidas. Depois fiz uma pausa para o jantar e recomecei às 9h30. Peguei o próximo pedido e comecei a me dirigir ao local. O endereço não parecia ser de uma casa, mas a rota que o GPS me levou não era o que eu estava esperando. Ela me levou para mais longe da cidade, afastando-me da maioria das casas e lojas, em direção a um centro empresarial. Era uma área cheia de pequenos prédios de escritórios e nada mais. Dirigi pela rua e não conseguia realmente identificar quais eram os números dos endereços. Então apenas segui as instruções do GPS e esperava que me levasse ao estacionamento certo. Ao entrar, dirigi por um estacionamento bastante extenso até chegar à frente do prédio e conseguir ler o endereço. Coincidia com o do pedido, mas algo estava estranho. O estacionamento estava completamente vazio. Nem mesmo as luzes de rua estavam acesas e o prédio de escritórios não mostrava sinais de que alguém estivesse dentro. Verifiquei novamente o endereço, pensando que poderia ter havido um engano, mas tudo estava correto. Até tentei procurar no Google por lugares nas proximidades com o mesmo endereço, mas nada. Era isso mesmo. Coloquei meu carro no estacionamento e desci, olhando ao redor antes de caminhar até a porta. Era uma porta de vidro com um tom escuro cobrindo-a. Bati e dei um passo para trás, esperando. Levou apenas um momento antes de a porta se abrir. Era um homem de meia idade, vestindo roupas muito informais e segurando um pequeno sorriso no rosto. Ele ficou subitamente muito animado e disse que estava feliz que a comida finalmente tinha chegado e que todos estavam com fome. Olhei atrás dele e não vi mais ninguém. Apenas uma única luz acesa no meio do corredor. Ignorei isso e apenas disse a ele o total. Ele deve ter percebido o que eu estava procurando, pois explicou rapidamente que todos os outros estavam na sala de recreação no 3º andar para uma festa da empresa. Sorri para ser educado, mas o homem falava com uma quantidade esmagadora de entusiasmo, a ponto de parecer que ele precisava estar fingindo. Ele tirou a carteira e me entregou dinheiro pelas pizzas, junto com uma gorjeta de $10. Mas ao pegar o dinheiro, ele me pediu um favor. Queria ajuda para levar as pizzas para o 3º andar. O homem me colocou em uma posição estranha, pois já havia recebido a generosa gorjeta. Parecia certo ajudar, mas, por outro lado, carregar algumas pizzas não era exatamente difícil e não parecia necessário de forma alguma. Ele começou a andar sem que eu tivesse respondido ainda, me instigando a segui-lo, enquanto se dirigia a uma porta que levava a algumas escadas. Eu fiquei atrás, mantendo minha distância, mas o seguindo até o corredor. Ao entrar, porém, senti um súbito ar frio e percebi que todas as luzes estavam apagadas. Apenas a pequena luz do corredor iluminava a entrada da escada. O homem começou a subir, mas parou quando percebeu que eu não havia continuado a segui-lo. Ele se virou e fez um comentário humorístico sobre as luzes, mas seu sorriso desapareceu rapidamente quando viu que eu não ia mais segui-lo. Não houve hesitação quando ele correu em minha direção com raiva nos olhos. Joguei as pizzas no chão, corri para fora da porta e pelo corredor em seguida, corri para o meu carro. Vi o homem sair parcialmente pelas portas da frente antes de voltar para dentro e as bater com força. Liguei imediatamente para a polícia depois de dirigir para um estacionamento diferente. O homem já havia desaparecido quando eles chegaram, e como ele pagou em dinheiro, não havia como saber quem ele realmente era. O prédio de escritórios estava vazio e não havia mais ninguém no 3º andar. Então está claro que era apenas algum tipo de armadilha. O que ele tinha preparado para mim no 3º andar é desconhecido e espero que ninguém precise descobrir. Trabalho para o meu pai em sua pequena empresa de construção. Ele administra um depósito e armazém cheio de materiais, além de gerenciar os locais de trabalho onde os trabalhadores estão. Como eu tinha apenas 17 anos na época,
Meu trabalho basicamente consistia em ser o faz-tudo. Eu dirigia materiais de um lado para o outro e pegava qualquer coisa que fosse necessária, dependendo do trabalho. Algumas vezes, certos materiais precisavam estar lá antes da chegada dos trabalhadores, para que pudessem começar a trabalhar imediatamente de manhã. Por isso, de vez em quando, durante as semanas movimentadas, eu tinha que começar a trabalhar muito cedo, por volta das 2 ou 3 da manhã, para garantir que pudesse entregar tudo a tempo. Obviamente, isso só acontecia durante o verão, quando eu não tinha aulas, então eu realmente não tinha desculpas para não poder trabalhar. Eu gostava de fazer as entregas cedo porque era tranquilo, e eu não precisava lidar com ninguém me dizendo o que fazer. Neste dia, cheguei ao depósito às 3 da manhã. Carreguei tudo e comecei a me dirigir ao local do trabalho. Era um trabalho de reparo em um prédio antigo, talvez até mesmo abandonado, nos limites da nossa cidade. Quando cheguei lá, vi um caminhão estacionado bem do lado de fora, com as luzes apagadas, e não parecia que havia alguém por perto. Era muito cedo para que qualquer pessoa estivesse trabalhando, então eu não estava esperando ver carros ali. Estacionei e desci, caminhando até o caminhão e vendo que não era um veículo da empresa. Os vidros eram escuros e eu não conseguia ver dentro. Voltei-me para o prédio tentando ver se havia alguém lá. Chamei, perguntando se alguém estava dentro, mas não obtive resposta. Sentindo-me um pouco estranho com isso, peguei meu telefone e liguei para o meu pai. Tocou por 1 minuto e foi para a caixa postal. Imaginando que era provavelmente apenas o caminhão pessoal de algum trabalhador que eles deixaram lá, voltei para o meu caminhão e comecei a descarregar os materiais. Isso provavelmente levou 1 hora, e então entrei e comecei a dirigir para fora da área. No entanto, quando deixei a área, olhei no retrovisor e, de repente, as luzes do caminhão se acenderam. Pisei no freio, praticamente parando na lateral da estrada, e observei enquanto o caminhão começava a recuar. Havia alguém lá o tempo todo. Sabendo disso, eu tinha certeza de que não era um trabalhador, porque certamente teriam respondido a mim. Fiquei parado, observando enquanto eles saíam da área de estacionamento e entravam na estrada. Peguei meu telefone e discou rapidamente o número do meu pai enquanto esperava que ele atendesse. Olhei para o lado e vi que o caminhão havia parado bem ao meu lado. Encarei a janela, imaginando que alguém atrás dela provavelmente estava me encarando. Joguei meu telefone no banco e comecei a dirigir para frente. Mas o caminhão foi rápido em igualar minha velocidade e me impedir de voltar para a estrada. No entanto, não havia para onde eu ir. À minha esquerda estavam árvores e à minha direita estava o caminhão bloqueando meu caminho. Comecei a entrar em pânico, colocando o carro na marcha a ré e tentando recuar. O caminhão fez o mesmo até encostar na traseira do meu carro, fazendo-me perder o controle e deslizar completamente para fora do acostamento, batendo de lado em uma árvore. O caminhão parou rapidamente no topo da estrada, como se fosse sair, mas então suas luzes de freio se apagaram novamente e eles colocaram o veículo de volta em drive, acelerando para longe. Apenas 20 segundos depois, outro carro parou ao lado da estrada e um homem saiu correndo na minha direção perguntando se eu estava bem. Eu não conhecia o nome dele na época, mas era um dos trabalhadores que estava acabando de chegar ao local de trabalho. Ele só viu o final do que aconteceu, mas disse que reconheceu o outro caminhão como sendo de Samuel, outro trabalhador que meu pai havia contratado alguns meses antes. Descobriu-se que várias ferramentas e materiais estavam desaparecidos do local de trabalho, totalizando quase $10.000. E isso era apenas daquela noite. Ele poderia ter estado roubando iOS poucos ao longo dos últimos meses. Acredito que o que aconteceu naquela noite foi que Samuel pensou que, ao me ver vendo o caminhão, eventualmente tudo seria rastreado até ele e ele seria pego. Então ele tentou me impedir. Eu não sei o que ele teria feito comigo, mas considerando que eu era a única testemunha, é provável que ele não teria sido pego, desde que eu nunca mais fosse visto. Infelizmente, o nome dele e tudo mais não levaram a nada e era provável que ele fosse um imigrante ilegal ou algum tipo de criminoso que passou pelo trabalho de obter identidades falsas ou roubadas. Eu nunca esperava que algo assim acontecesse, mas pelo menos é muito improvável que eu veja aquele homem novamente.